Olá, amigos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho que vocês têm demonstrado comigo, pelo incentivo. E já em plena Semana Santa quase, pediram-me para eu comentar sobre Jesus, a vinda de Jesus, a vida de Jesus. E sempre acontece isso. E eu desempenho essa tarefa de uma maneira muito sentimental, muito emotiva. Mas hoje vai ser diferente. Me é pedido que eu dê outro tom a esta fala. Como, por exemplo, a expressão Jesus veio para salvar a humanidade. Sim, não somente ele veio, vieram outros antes dele. Na verdade, há milênios e milênios de ano que a Terra recebe avatares, profetas, com o intuito de salvar a humanidade através de reflexões, de ensinamentos profundos. Nós temos aí, entre Israel, os profetas Isaías, Jeremias, Elias, bem anterior, Daniel, para finalmente enviar Jesus. Então foram milênios de trabalho, mas outras regiões do mundo também receberam seus avatares espirituais. Encarnaram Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, várias pessoas já iluminadas para que a Terra se preparasse para que realmente saísse de um mundo de provação e de sofrimento. Mas acontece que os alunos da Terra são muito teimosos, muito renitentes, não são bons alunos. No geral, não são bons alunos. Então precisou de mandar alguém, um extraterrestre. Aliás, nós todos somos extraterrestres. Nós não somos daqui. Nós fizemos várias passagens por aqui. A primeira foi entre os homens mesmo das cavernas e fomos perambulando. Nós somos andarilhos siderais. A gente frequenta várias escolas e quando chegou o ano 1 de Cristo, era ele, o expoente máximo, o extraterrestre máximo, que nos ensinaria lições. Ele e sua mãe, a Virgem Maria. Mas, então, o que tem a ver com a humanidade? Muito. Na época eram sementes que ele plantou, que eles plantaram, porque ele se tornou, na verdade, um grupo. Ele, na verdade, hoje ele é uno com o Cristo, o responsável pelo nosso sistema planetário. São braços direito, são da mesma energia crística do Logos solar. Jesus Cristo, hoje, porque naquele tempo que ele reencarnou ainda não poderia usar a expressão, porque não era possível, Jesus Cristo, e hoje eu vou falar por quê, ele tem a seu cargo também a direção espiritual de outros orbes. Então, ele veio como expressão máxima de profeta e hoje, até hoje, ele é considerado um profeta apenas por um grupo de pessoas do Oriente, que o veneram, que o admiram, bem como a sua mãe, mas não o reconhecem como um enviado do Cristo, como um enviado divino para a salvação. Mas isso pouca importância tem também. Importância foi o legado que ele deixou. Então ele veio no ano 1, justamente para um grupo de espíritos encarnados e desencarnados, maus alunos, gananciosos, rebeldes, orgulhosos, senhores da verdade, dados à rapinagem da riqueza e da moralidade dos mais fracos, os israelenses da época. O que aconteceu? Aconteceu o que vocês sabem da reencarnação dele, só que era um grupo restrito, que estava preso por 1000 anos, foi solto justamente na mesma época que Jesus
começava a sua missão, que encarnava na Terra. E acabaram se encontrando, porque Jesus se tornou um pregador aos 33 anos. E claro, veio para romper padrões, para discordar do tipo de sociedade imperfeita, cruel, com o qual Israel contava. Principalmente os sacerdotes, que teriam como dever e obrigação de dar o exemplo da bondade, da elevação. Mas Cristo chegou a alcançar a humanidade, sim. Como? Vamos pensar, ele nasceu e foi morto em Israel, como um povo, na Judéia, porque ele teve seguidores, porque nem ele fez nada sozinho. Aliás, nem o Logos planetário, nem o Logos solar. Sempre há uma equipe multidisciplinar, uma equipe de todos os ramos do conhecimento, da moral, da cultura, da ciência, trabalhando junto. Jesus não veio de si e caiu imediatamente na Terra. Foram milênios de preparação de um corpo biológico terrestre que lhe servisse ao espírito. Mas ele alcançou, sim, o centro do mundo, Roma, na figura de Paulo, Pedro e Joana de Cusa. Sem estes três, talvez hoje nós não estivéssemos aqui refletindo, porque graças ao sagrado ofício desses três, que entregaram sua própria vida material, reencarnatória da época, para a divulgação do Evangelho de Jesus, é que hoje existem os estudos esotéricos, ocultistas, cristãos, muçulmanos, enfim, de todos os segmentos filosóficos, religiosos que estão hoje aí vigindo. Nada existiria se não fosse esse grupo de pessoas. Agora, eu disse que a reencarnação de Jesus foi planejada também pelo Conselho Diretor de Karma, no caso, karma terrestre, porque Jesus não tinha mais karma aqui na Terra, nem nunca teve. E os conselhos diretores mesmo de outros orbes. Então, cada logo planetário, cada dirigente planetário espiritual maior tem sua metodologia de ação, tem seu modo de operar. O nosso, que hoje é Jesus Cristo, o Cristo sozinho tinha um modo de operar. Mandou Jesus aqui e tudo que houvesse neste orbe Terra, desde os prepostos maiores, diretores maiores espirituais, bem como todos aqui entes encarnados ou desencarnados, mineral, vegetal, animal, hominal, seguisse a lei, o raio que ele escolheu de evolução, que é a do amor e sabedoria. E a metodologia empregada para desenvolver isso em cada ser, independente do reino a que pertença, foi o sagrado ofício, o sacrifício. Então isso responde perguntas como: mas Jesus tão elevado, por que ele teve que morrer na cruz? Porque nem os próprios avatares maiores, as entidades divinas, construtores de planetas, desobedecem à lei escolhida para a evolução de cada planeta onde eles estão. Jesus não podia se rebelar, nem nunca quis. Ele pediu ajuda por várias vezes ao Pai para chegar até o fim da sua missão, mas rebelar nunca. Então, todos nós estamos sobre a lei do sagrado ofício. Nós passamos por uma crucificação quase que diária. Nós temos que vigiar e ir matando as nossas má tendências, nos controlando para não ferir ninguém, para não crucificar emocionalmente ninguém. O que nós temos que sacrificar são as nossas más tendências. Isso responde porque os animais sofrem tanto, porque estão submetidos à lei do sacrifício. E a crucificação era assim, o sacrifício escolhido para as pessoas
consideradas as mais criminosas, as mais abjetas. E conta a tradição hebraica que nunca essa providência era envidada por uma pessoa, para uma pessoa só. Sempre eram algumas outras que eram crucificadas. Aliás, 70 anos depois da crucificação de Jesus, em uma estrada, foram sacrificadas num dia só 6.000 pessoas. Por quê? Porque levantaram-se contra o domínio romano, com armas toscas, punhais, foices, martelos, enquanto o exército romano era muito aguerrido. Claro, foram dizimados, trucidados e torturados. Então, era comum a crucificação de uma pessoa com mais outras. No caso, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, mas ao fundo, vamos dizer, desse palco tenebroso, haviam outras 6 pessoas criminosas. Que o primeiro plano foi de Jesus, a quem, por ser até o primeiro plano, e porque a turba violenta e iludida pelas trevas e pelos sacerdotes e políticos da época julgava ser o mais criminoso, as atenções foram todas colocadas nele e nos 2 ladrões. Mas no total, eram 9 pessoas a morrer na cruz. E o sacrifício de Jesus foi mesmo assim inenarrável, porque ele saiu de um ponto de Jerusalém que hoje, até assim, é difícil saber exatamente onde é, porque depois do ano 70, Roma destruiu completamente Jerusalém e criou outra Jerusalém, até o Gólgota, eram mais ou menos 1.200 quilômetros. Imagine o prisioneiro sem água, sem comida por 3 dias, açoitado, mutilado, fígado lacerado, fraturado, caminhar carregando uma cruz por mais de 1 quilômetro. Por isso, para não chegar morto antes à cruz, para que o espetáculo fosse cumprido até o fim, porque a massa se regozijava com isso. A mesma massa que 8 dias antes o aplaudiu com folhas de palmeira em uma entrada triunfal em Jerusalém. Era a própria turba que pedia agora a sua morte e martírio. E é interessante que o ramo de palmeira entre aquele povo naquela época significava já martírio. E é interessante também levantar a questão que todas as dores que Jesus passou em seu corpo, a Virgem Santíssima, sua mãe, também sentia. E a hora do próprio planeta e alguns dos outros planetas do sistema solar também recebiam a mesma energia vibratória. A questão dos véus lançados, rasgados de baixo para cima, a questão dos trovões relâmpagos, corresponde à queima dos 3 corpos sutis de Jesus e também do último corpo sutil do Cristo, que desde a prisão esteve muito junto, quase incorporado a Jesus. Aí sim, ele passou a ser Jesus Cristo, porque agora ele é uno com o Cristo. Ele participa dos cuidados de orbes, da criação de orbes e da salvação de humanidades. Agora sim. Mas interessante também é a simbologia toda da cruz. A cruz tem 2 braços. O vertical simboliza a energia divina descendo sobre o planeta material, se distribuindo horizontalmente, no significado dos braços horizontais da cruz, para que se complete um ciclo kármico. Mas voltando à questão da morte, ele foi enterrado no Monte Gólgota e foi crucificado também no Monte Gólgota, que não é só um monte, é uma série de colinas. E
de propriedade de José de Arimateia, que é tio de Jesus. Ele era proprietário dessa região do Monte Gólgota, que significa garganta. Na internet tem a foto tirada, a foto aérea e a foto também terrestre do Gólgota. E tem um monte lá mesmo que é a cabeça de uma caveira. Agora, isso também tem um significado. E um tanto lendário até, no meu ponto de vista. Por exemplo, uns dizem que o Monte Gólgota tem a forma de caveira porque ali está petrificado a cabeça do gigante Golias morto por Davi. Realmente, Davi feriu o gigante Golias milênios muito antes do Jesus com uma pedrada. O gigante desmaiou, a pedra foi arremessada numa velocidade de 300 quilômetros e venceu o capacete de couro que o Golias usava. O Golias tinha mais de 3 metros de altura, 600 quilos de peso, mas a pedra apenas tinha 200 gramas de peso. Mas a velocidade com que ela foi arremessada é que conseguiu desmaiar o Golias. Aí sim, Davi lhe cortou a garganta, porque corria a lenda que os gigantes que pertenciam a uma raça, a Blavatsky faz menção disso também, a raça dos gigantes, tinha o poder de regenerar. E como ele era muito maldoso, segundo a lenda, o gigante Golias, Davi cortou-lhe a cabeça e enterrou em uma das cavernas do Monte Gólgota. Então, a caveira que hoje a gente vê pelas fotos de internet, a lenda conta que é de Golias. Outra lenda diz que não é do gigante, é sim de Lúcifer, um anjo decaído que perdeu uma batalha sideral por questões de poder e vaidade para Miguel, o arcanjo, e veio decaindo de materialidade até sua cabeça estourar e ficar gravada no Monte Gólgota. A verdade é que esse Monte Gólgota estava sendo escavado por José de Arimateia. Para quê? Porque também corria boatos que a Arca da Aliança, um tabernáculo, um tipo de caixa que tem medidas esotéricas e é toda composta em folhas de ouro, era um ambiente sagrado para relíquias do povo judeu. E ele queria resgatar isso e entregar ao templo. Então, nessa fenda que descia para o subsolo com uma forma de garganta, ele sepultou o corpo de Jesus. Então isso é interessante porque no catolicismo há uma oração chamada Credo. É uma das orações mais importantes para o católico e serve até como exorcismo. Serve ao exorcismo. Então diz assim, numa passagem do Credo, que Jesus desceu aos infernos. Olha, eu não disse que o próprio diabo, perdendo o Lúcifer, o anjo decaído, que é conhecido como diabo agora, na tradição católica, ele não foi enterrado lá embaixo? Então Jesus acabou pisando a cabeça do diabo, acabou descendo ao inferno. E Jesus esteve mesmo durante os 3 dias em que esteve desencarnado, visitando as dimensões bem grosseiras da Terra e resgatando o que fosse possível de ser resgatado. Então, confirma, essas lendas, essas tradições acabam por remeter a algum princípio oculto, que precisa ler muito para saber se é mesmo uma lenda, um princípio ou o que seja. Mas o que interessa saber? E o que interessa deixar claro? A certeza de que tudo que está aqui passa por doses de sacrifícios. Em cada dia nós cumprimos uma
crucificação. Mas é isso, a exemplo do Divino Mestre, que vai nos conduzir à luz. E eu encerro essa fala dizendo: andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa, segundo Paulo de Tarso. Muito obrigada.